Já parou para pensar na imagem de uma praga de gafanhotos tão absurda que literalmente apaga o sol, sabe? Escurecendo a terra? Ou naquela sensação claustrofóbica de uma escuridão tão densa que o texto antigo diz que podia ser apalpada? São descrições muito fortes, né? E são centrais numa narrativa bem antiga, bem dramática, que a gente vai mergulhar hoje. Bem-vindos à nossa análise. Hoje o foco são duas calamidades bem específicas do livro do Êxodo, a 8ª praga, a dos gafanhotos, e a 9ª, a das trevas. A nossa fonte é o capítulo 10 desse livro, que narra aqueles momentos de tensão crescente entre Moisés, né, representando os israelitas e sua divindade, e o faraó do Egito. E a ideia aqui não é só recontar a história. A gente quer tentar desvendar as camadas, sabe? Entender a escalada desse conflito, a natureza quase surreal dessas pragas, como elas são descritas ali, e um ponto crucial, esse ciclo meio vicioso de teimosia, sofrimento e consequência que pulsa ali. Ok, vamos então analisar isso, e para deixar claro, nossa base é exclusivamente o capítulo 10 do livro do Êxodo. A gente começa então pela 8ª praga, os gafanhotos. O texto já abre com uma instrução divina bem direta para Moisés. Os versículos 1 e 2 são bem explícitos. Deus manda Moisés ir ao faraó e afirma ter endurecido o coração dele e dos servos. E o propósito? Bom, realizar os sinais divinos ali e, tão importante quanto, para que essa história seja contada, né, de geração em geração, para que saibais que eu sou o Senhor. É uma combinação de demonstração de poder ali no momento e a construção de uma memória para o futuro. Exato. Esse duplo propósito é chave desde o comecinho. Não é só um evento punitivo isolado ali na narrativa. É apresentado como algo para ser lembrado, um pilar na identidade daquele povo. A ação divina é, digamos, tanto performática quanto pedagógica. Com essa instrução, Moisés e Arão vão de novo encarar o faraó. No versículo 3, a mensagem é clara, é repetida. Assim diz o Senhor Deus dos Hebreus: até quando você vai recusar se humilhar diante de mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. A demanda central continua a mesma, só que agora a ameaça que vem junto com a recusa é detalhada de um jeito, assim, bem assustador nos versículos 4 a 6. Se o faraó negar, no dia seguinte virão gafanhotos. E a descrição é muito vívida. Vão cobrir a face da terra a ponto de não dar para ver o chão. Vão comer o que sobrou da praga anterior, a da saraiva. E é interessante notar essa ideia de destruição que vai se acumulando, né? Uma praga em cima da outra. Incluindo todas as árvores que restaram, e vão infestar as casas de todos os egípcios, da corte aos servos. E o texto faz questão de frisar a escala, algo sem precedentes, quais nunca viram teus pais, nem os pais de teus pais. Pois é. E o mais interessante é a repercussão disso antes mesmo da praga chegar de fato. O versículo 7 mostra os próprios oficiais do faraó apelando para ele. Até quando esse homem vai ser um laço para nós? Deixa ir os homens, para que sirvam ao Senhor Deus deles. Ainda não percebeu que o Egito está destruído? Isso é fascinante porque revela uma rachadura ali dentro do poder egípcio. A percepção da ruína é clara e vem de dentro. A teimosia do faraó, segundo o texto, não é só contra a vontade divina, mas também contra a lógica e o bem-estar do próprio reino dele, isolando ele até dos conselheiros. Exatamente. Essa pressão interna parece que surte algum efeito porque o faraó tenta uma negociação. Ele chama Moisés e Arão de volta, verso 8, e pergunta quem exatamente iria. Moisés, no versículo 9, não deixa nenhuma margem para dúvida. Havemos de ir com os nossos jovens e com os nossos velhos, com os nossos filhos e com as nossas filhas, com as nossas ovelhas e com os nossos bois, porque temos de celebrar uma festa ao Senhor. Quer dizer, a comunidade inteira com tudo, com todos os seus meios de subsistência e de culto. E a resposta do faraó é muito reveladora dessa mentalidade de controle dele. Nos versículos 10 e 11, ele recusa na hora. Não será assim.
Aí ele propõe que só os homens adultos vão. E ainda insinua uma má fé do Moisés. Olhai que há mal diante da vossa face. É uma tentativa clara de fazer uma concessão mínima, né? Mantendo reféns, tipo as famílias e os bens, e limitando o alcance da liberdade que ele está concedendo. Ele ainda tenta ditar os termos, mesmo com o país à beira do colapso, segundo os próprios servos dele. Pois é. A negociação fracassa totalmente e Moisés e Arão são expulsos de novo. O resultado: a ameaça se cumpre. Deus instrui Moisés, verso 12 e 13, a estender a mão sobre o Egito. Ele usa a vara dele e um vento oriental sopra o dia todo e a noite toda. E aí, pela manhã, o vento traz os gafanhotos. A descrição da chegada deles nos versículos 14 e 15 é de tirar o fôlego. Cobrem toda a superfície da terra do Egito, em todos os seus limites. A quantidade é reforçada como única na história. Antes destes nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles haverá. O efeito visual é impactante. A terra se escureceu e a destruição é absoluta. Devoraram toda a erva, todo o fruto das árvores que a saraiva tinha deixado. O texto enfatiza: não ficou verde algum em toda a terra do Egito. É aqui que fica realmente interessante. A narrativa não economiza nos detalhes para pintar um quadro de aniquilação ecológica total mesmo. Essa ênfase no nunca antes visto e na totalidade da destruição é crucial, sim. Reforça a ideia de que o poder em ação aqui na narrativa transcende qualquer fenômeno natural conhecido ou qualquer desastre histórico anterior para eles. É apresentado como um ato divino de uma magnitude incomparável, superando os limites da experiência humana e natural egípcia. A repetição, a intensidade da descrição, tudo isso serve para sublinhar a impotência do faraó e a força irresistível por trás daquela demanda do Moisés. E diante dessa devastação completa, a reação do faraó é imediata, desesperada. Versículos 16 e 17... ele manda chamar Moisés e Arão apressadamente, e aí vem a confissão. Pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Ele implora perdão somente desta vez e roga para que Moisés ore pela remoção desta morte, é como ele chama a praga. Você mencionou antes a questão da sinceridade. O que essa linguagem sugere agora? Ele parece desesperado. Olha, a linguagem é de alguém encurralado, né? Apressadamente, pequei. Somente desta vez, tirai de mim somente esta morte. São palavras de urgência, de súplica. No entanto, o padrão narrativo que o próprio texto já estabeleceu faz a gente questionar, né? É um reconhecimento genuíno da autoridade divina e do erro dele? Ou é puramente pragmático? Uma tentativa de estancar a sangria para quem sabe voltar atrás depois. O texto deixa essa ambiguidade no ar, o que torna o personagem do faraó até mais complexo do que um simples vilão inflexível. Ele parece capaz de reconhecer o poder que está afligindo ele, mas talvez seja incapaz de se submeter a esse poder de forma duradoura. E de fato Moisés intercede. Ele sai e ora, vê 18. A resposta divina é tão drástica quanto a praga. Um vento ocidental fortíssimo, vê 19, varre todos os gafanhotos para o Mar Vermelho. Nenhum sobra em todo o Egito. O alívio é total e imediato. Mas, como você disse, o ciclo se repete quase que instantaneamente. O versículo 20 é um balde de água fria. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Esse, porém, é um dos motores da tensão na narrativa. O alívio não traz uma mudança de postura que dure, e a menção explícita de que foi o Senhor quem endureceu o coração aqui, logo depois da confissão e do alívio, é um dos pontos teologicamente mais debatidos e complexos do Êxodo, sem dúvida. Com certeza. Como isso funciona dentro da narrativa parece quase predeterminado, né? Havia múltiplos propósitos. Primeiro, reafirma a soberania divina sobre tudo, inclusive sobre a resistência humana. Segundo, pode ser lido como uma forma de explicar a teimosia do faraó, que parece irracional diante de tanta destruição. E não é só estupidez humana, tem uma força maior ali em jogo, segundo o texto.
Terceiro, garante que o propósito divino original, realizar todos os sinais, criar uma memória duradoura, seja cumprido. Não deixa a história terminar antes da hora com uma concessão parcial. Claro que levanta questões profundas sobre livre-arbítrio versus predestinação, mas no fluxo do texto funciona para escalar o conflito até o clímax, que a gente sabe que é inevitável. E essa escalada nos leva direto para a 9ª praga, as trevas. A instrução divina para Moisés no versículo 21 já tem um tom diferente. Estende a tua mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. Essa descrição sensorial é muito peculiar, né? Uma escuridão quase tátil. Moisés obedece, V22, estende a mão e o resultado é imediato. Houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. As consequências são drásticas, como o versículo 23 descreve. Não viu um ao outro e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. É uma paralisia forçada, uma suspensão da vida normal. E de forma muito significativa, o mesmo versículo faz o contraste. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. A separação entre os 2 povos é marcada de forma absoluta nessa praga aqui. Essa praga é particularmente interessante pela natureza dela. Não é só a ausência de luz, como uma noite muito longa. A expressão trevas que se apalpem sugere algo físico, opressor, talvez até sufocante. O impacto psicológico de ficar 3 dias nessa condição, sem poder ver ninguém, sem poder se mover, ninguém se levantou do seu lugar, deve ter sido imenso. É uma praga que ataca não só a infraestrutura ou a economia, como os gafanhotos fizeram, mas ataca diretamente a capacidade de agir, a interação social e a psique coletiva dos egípcios. É uma imagem poderosa mesmo, essa da imobilidade forçada pela escuridão. Muito forte. E a distinção clara, trevas para os egípcios, luz para os israelitas, reforça brutalmente a mensagem teológica da narrativa. Proteção divina seletiva e julgamento direcionado. Não tem meio termo, não tem dúvida sobre quem está sob o favor divino e quem está sob juízo, pelo menos segundo o texto. É um sinal visual e experiencial fortíssimo dessa separação. E se a gente pensar simbolicamente no Egito Antigo, com todo o culto ao deus Sol Ra, uma escuridão tão profunda e duradoura teria um peso religioso e cultural devastador também, né? Com certeza. E diante dessa paralisia total, Faraó tenta mais uma vez negociar. No versículo 24, ele chama Moisés e oferece um avanço em relação à proposta anterior. Ide, servi ao Senhor. Somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas. Vão também convosco vossas crianças. Ele cede quanto às famílias, o que já é um passo. Mas ainda quer manter os bens, o gado, como garantia, talvez, ou como penhor. É outra tentativa de compromisso parcial. Ele parece que está aprendendo, cedendo pouco a pouco sob essa pressão extrema, mas ainda reluta em abrir mão do controle total. Manter o gado significaria manter uma forma de dependência econômica ou, no mínimo, limitar a capacidade dos israelitas de realizar os sacrifícios que eles alegavam ser necessários. Ele ainda busca uma saída que não seja a rendição completa. Mas Moisés não aceita nem essa concessão. A resposta nos versículos 25 e 26 é totalmente inflexível. Ele argumenta que os egípcios deveriam até fornecer animais para os sacrifícios e que eles precisam levar os próprios rebanhos porque nem sabem o que vai ser exigido por Deus até chegarem lá no local de adoração. E aí vem a frase definitiva: nenhuma unha de animal ficará. É uma recusa absoluta a qualquer tipo de restrição. Essa intransigência do Moisés é fundamental aqui. Reflete a demanda por liberdade total, incondicional. Não é só sair do Egito, é sair com tudo que pertence a eles, com todos os meios para viver e, crucialmente, para adorar a divindade deles da forma que eles acreditam ser a correta. A frase "nem uma unha ficará" é muito poderosa. Simboliza a integralidade da libertação que está sendo exigida. Não é espaço para negociação nesse ponto central, segundo a perspectiva de Moisés na narrativa. Qualquer coisa menos que isso seria para eles uma vitória incompleta. E, como era de se esperar, o ciclo se repete mais uma vez. Versículo 27. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não os quis deixar ir.
A mesma fórmula, a mesma consequência. A pressão aumenta, a concessão é insuficiente, a recusa é total. O coração endurece de novo. O controle da situação e enfurecido com essa recusa final de Moisés, lança a ameaça máxima. Vai-te de mim, guarda-te que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. É o fim do diálogo, uma ameaça de morte direta, pesado. Nossa! E a resposta de Moisés no versículo 29 é igualmente final e carregada de presságio. Bem disseste, eu nunca mais verei o teu rosto. Ele aceita a ruptura. Essa troca de palavras marca o fim definitivo das negociações, da interação direta entre os dois. Os dois antagonistas prepara totalmente o palco para o ato final, para a 10ª praga, que embora não seja detalhada aqui, paira como uma sombra inevitável depois dessa ruptura tão violenta. Então, fazendo uma síntese do que a gente explorou aqui em Êxodo 10, vimos a praga dos gafanhotos descrita como algo sem precedentes, aniquilando a vegetação egípcia, depois seguida pela opressora praga das trevas palpáveis, que paralisou o Egito por 3 dias, com aquela notável exceção dos israelitas. Acompanhamos as tentativas de negociação, com o faraó cedendo aos pouquinhos sob pressão extrema, mas sempre tentando manter algum controle, e Moisés recusando qualquer coisa que não fosse a liberdade total, completa. E observamos esse padrão insistente do coração do faraó se endurecendo, com a narrativa atribuindo isso também a uma ação divina, culminando na ruptura total da comunicação e na ameaça de morte. Dentro do fluxo da história, este capítulo é pura tensão crescente, né? Preparando o clímax. Exatamente. E conectando esses pontos para quem busca entender o significado mais amplo, esse trecho é riquíssimo mesmo. Ele explora temas universais. O confronto entre o poder divino, como a narrativa o apresenta, claro, e o poder humano teimoso, personificado no faraó. A dinâmica complexa da resistência e da obediência, os custos devastadores da intransigência tanto para o líder quanto para o povo dele, e, de forma crucial, demonstra como eventos extremos e a forma como eles são narrados, com detalhes tão vívidos como os gafanhotos obscurecendo o sol ou as trevas paralisantes, funcionam para forjar uma identidade coletiva e uma memória fundadora para um povo. A atenção que o texto dá aos detalhes, a escala dos gafanhotos, a sensação das trevas, as palavras precisas que foram trocadas, não é acidental, de jeito nenhum. É essencial para transmitir a intensidade dramática e a mensagem teológica que o texto pretende passar. Para encerrar, fica então uma provocação para a gente pensar, baseada diretamente no que a gente leu hoje. O texto insiste em dizer que o Senhor endureceu o coração de Faraó. Que tipo de perguntas isso levanta sobre a agência, sabe? Sobre quem é responsável pelo quê e sobre a natureza da justiça divina, tudo isso dentro da lógica e do universo dessa narrativa específica. Ou, por outro lado, como será que a memória coletiva de eventos descritos com tamanha intensidade, uma nuvem de insetos que devora tudo, uma escuridão que imobiliza uma nação inteira, pode ter moldado a forma como um povo se vê e como entende a sua relação com o sagrado, como foi sugerido lá no comecinho do capítulo, ao falar sobre contar essas histórias para as futuras gerações. São perguntas que ecoam do texto, né? E convidam a gente a continuar ponderando